Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago para vocês 5 remakes do terror que são ótimos e 5 para você passar longe. Como prometido, eu gostaria de agradecer às pessoas que ajudaram o canal na última semana. Se você quiser pular diretamente para nossa lista de filmes, é só procurar a minutagem aqui embaixo. Se você não sabe do que eu tô falando, é só dar uma corridinha lá na comunidade do Terrorífico que você vai entender tudo. E os nomes, as pessoas que eu gostaria de agradecer hoje são João, Cristiano, Evelyn, Antônio, Johnny, Leandro, Luiz, Vitor, Rodrigo, Lucas, Elton e Simone, minha maravilhosa mãe. E vamos abrir a nossa lista com Nosferatu, o Vampiro da Noite, de 1979. Enviado para a Transilvânia para negociar uma casa comprada pelo monstruoso Conde Drácula, Jonathan Harker deixa sua idílica cidade, não dando ouvidos aos presságios de sua esposa Lucy. Logo, Jonathan se vê preso e Drácula desce das montanhas em direção a Lucy, com a morte, a peste e a destruição. Visualmente belo, sombrio e macabro, essa adaptação tem uma atmosfera sinistra e muito envolvente. É uma grande homenagem ao original de 1922, notável ao apresentar imagens deliberadamente lentas e silenciosas para que possamos parar e admirar, realmente apreciá-las, mas sem tornar isso algo maçante. Traz cenários impressionantes que, juntamente com a fotografia e a atmosfera, ditam um tom mórbido que é ao mesmo tempo repelente e tentador, não sei bem explicar. O diretor faz realmente um ótimo trabalho em encontrar e exibir em toda a sua plenitude a beleza nesses aspectos mais macabros e decadentes, não romantizando, apenas apontando. E não poderia finalizar essa avaliação sem exaltar a performance marcante de Isabelle Adjani, linda, histérica, inteligente e corajosa, indo além do que a natureza permite para salvar o homem que ama. Isso me leva a outro ponto, rapidamente, só pra gente encerrar, que é o fato de que essa é uma das melhores adaptações do livro para mim, mesmo com suas diferenças. Isso inclui o final, principalmente em torno do personagem do Jonathan Harker, que é muito autêntico e interessantíssimo. Se não ficou claro, esse foi um remake bom. E agora a gente vai para um ruim, que é Psicose, de 1998. Uma mulher rouba uma grande quantia em dinheiro de seu patrão e foge da cidade, parando em um hotel remoto. Lá, ela é servida por Norman Bates, uma pessoa muito estranha, porém dócil, que ela sempre escuta discutindo com a mãe controladora e que esconde um terrível segredo. Tá aí um filme que não tinha e continua não tendo a menor necessidade de ser refeito. Mas fazer o que, né? Ele segue aí existindo. É uma cópia ruim e idêntica mesmo, basicamente quadro a quadro igual, porém, é claro, sem o mesmo estilo, classe, personalidade e até mesmo qualidade. Vai ser a mesmíssima coisa passando na sua TV, até os diálogos. Mas caso você queira conferir Psicose pela primeira vez para ver do que se trata, ou tá a fim de simplesmente rever, cara, pega o original mesmo. Não existe motivo algum para alguém pensar, por que não assistir o de 98? É um dos filmes mais desnecessários e inúteis do mundo, com todo respeito. E é com todo respeito mesmo, porque acredite, é difícil dizer isso quando se tem um diretor tão fenomenal e mais do que competente como Gus Van Sant e um elenco pesadíssimo e super talentoso. Julianne Moore, Viggo Mortensen, Vince Vaughn. Sim, esse último no papel de Norman Bates. Dá pra imaginar?
Pra ser justa, a direção e as atuações não são ruins em si, mas é um filme que é tão sem cabimento que não dá, cara. Agora vamos limpar um pouco a energia com um remake bom, que é O Chamado de 2002. A jornalista Rachel Keller decide investigar a morte de sua sobrinha e descobre que 4 adolescentes morreram misteriosamente 7 dias após assistir a um vídeo com imagens assustadoras. Agora ela tenta solucionar o mistério e impedir que a fita continue fazendo vítimas. Esse é um exemplo perfeito de um caso onde o remake chega muito perto do original. Ambos são parecidos no quesito qualidade, na construção do suspense e do desenvolvimento da história. Embora eu precise admitir que acho a versão dos Estados Unidos mais completa, com sustos eficazes e também sendo uma trama mais intensa, mais acelerada e mais assustadora. Também gosto do fato de que dão mais destaque à jornalista, no caso aqui interpretada pela Naomi Watts, e de maneira brilhante. Amo tudo sobre sua personagem, sua performance desde que eu era adolescente. Pois é, definitivamente um filme que marcou a juventude de muita gente, não só a minha, e envelheceu muito bem também. Com certeza, se eu assistir hoje novamente, vou continuar sentindo o mesmo medo, tensão e horror transmitidos pela obra. Para finalizar, elogio também as escolhas artísticas desse filme, como, por exemplo, a fotografia, a paleta de cores, que é absurdamente linda, com aquele chamado filtro azul maravilhoso, a estética única e a atmosfera deliciosamente assustadora, perfeita para assistir num dia frio e chuvoso debaixo das cobertas. Além de ângulos e enquadramentos que tornam tudo ainda mais belo e sombrio ao mesmo tempo. Bom demais e vale a pena revisitar. Agora vamos para mais um remake ruim, que se chama Brinquedo Assassino, de 2019. Uma mãe dá de presente ao seu filho um boneco de alta tecnologia chamado Chucky, sem saber que o brinquedo possui inteligência artificial com códigos de segurança corrompidos. Logo, o boneco começa a cometer assassinatos e a aterrorizar a família. Olha, até admito que a história de origem do Chucky nesse filme foi super criativa e bem pensada, tá? Ele também teve boas mortes e alguns momentos engraçados. Porém, de forma geral, acabei achando um pouco ridículo e forçado. Acho até que era a intenção mesmo, mas independente disso, foi um risco que eles escolheram correr e comigo não colou. Infelizmente, pra mim não teve o mesmo charme que as besteiras da franquia original têm a oferecer. Definitivamente nem chega perto de ser a pior adaptação dessa lista, mas é uma que eu assisti uma vez pra nunca mais. Não tenho a menor vontade de revisitar e nem indicaria pra ninguém. Não achei bom nem memorável e é isso aí. Um filme bem morno, sem graça e desinteressante. Agora vamos voltar a falar de remake bom, que é O Massacre da Serra Elétrica, de 2003. No caminho de uma viagem pelo Texas, um grupo de amigos é obrigado a parar no meio da estrada por conta de um imprevisto. Em busca de um telefone, eles acabam encontrando uma casa caindo aos pedaços, sem saber do perigo que correm e o mal que habita a região. Com todo respeito e carinho à obra de arte que é a original, esse remake consegue oferecer a mesma qualidade, sendo igualmente tenebroso e macabro e talvez até um pouco mais pesado. Na minha opinião, ele eleva o nível de sujeira e violência, trazendo algo bem típico do terror dos anos 2000, que a gente ama e já reconhece só pela estética e pela atmosfera decadente e assustadora por si só. Tudo é muito brutal, e não só as mortes, mas principalmente os momentos que levam a elas. Toda aquela tortura física e psicológica e o medo infligido nos personagens acabam afetando a gente aqui fora também. E eu arriscaria dizer que essa versão do Leatherface é a mais assustadora e brutal de todas,
com todo respeito ao mestre Gunnar Hansen, mas essa interpretação do ator do remake me causa calafrios até hoje. Sei lá, ele é maldade, apenas maldade e crueldade pura. E sua performance fantástica é acompanhada pela genialidade de Orly Urmi, que representa um medo ainda mais real e uma ameaça, um perigo mais tangível. Mas não só eles, todos os atores entregaram tudo com tamanha intensidade que a gente consegue sentir todo o pânico, o desespero e o suor em cada quadro. E o melhor, os personagens principais, no caso as vítimas, nos conquistam por parecerem pessoas reais e não serem completos idiotas. No mais, também temos aqui uma cinematografia espetacular, que não só complementa o estilo do filme, mas realmente o estabelece, quase nos transportando para dentro dele. Efeitos sensacionais e dignos de nota, atuações impecáveis e direção ainda melhor. Sem contar que vários membros da equipe do primeiro filme estiveram envolvidos nesse aqui também, como o diretor e o roteirista, só que dessa vez atuando como coprodutores. O Massacre da Serra Elétrica de 2003 está lá em cima quando o assunto é remake bom, de alto padrão, bem feito e respeitoso ao material original. Também envelheceu extremamente bem e até hoje é aclamado, como deveria ser mesmo, ele merece. É com Jessica Biel em um de seus papéis mais icônicos. Agora voltamos a falar de remake ruim, e eu vou citar Poltergeist de 2015. A família Bowen se muda para sua nova casa, onde eventos estranhos começam a ocorrer. Maddie, a filha caçula do casal, é atormentada por espíritos sinistros. Desesperada, a família busca a ajuda de especialistas para salvar a menina. O grande lance do original é que ele é um filme muito à frente de seu tempo. Não à toa surgiu a partir de uma colaboração entre Tobe Hooper, de O Massacre da Serra Elétrica, e Steven Spielberg. Ele traz uma família simples, livre, unida, onde os pais apertam um antes de dormir, as crianças são felizes e uma senhora de 1,29 m chega botando moral, botando ordem numa casa abarrotada de espíritos malignos. Já o remake nos trouxe uma família mais engomadinha e certinha, parecendo comercial de margarina, sem a mesma naturalidade ao demonstrar os laços que os ligam. Além disso, aqui, a responsável pela investigação paranormal acha melhor chamar o ex-marido para resolver o problema, porque ela não consegue sozinha, o que, além de ser uma piora por si só, ainda leva a certas interações bobas que são apenas uma tentativa falha de gerar humor. Outra troca de protagonismo que me incomodou foi na hora de fazerem o pai passar pelo portal para resgatar e salvar a filha, ao invés da mãe, como foi no original, e onde, inclusive, ela parecia ter uma ligação, uma conexão muito mais forte e emocionante com a menina. Fora o enredo, que nos anos 80 foi muito mais desenvolvido e elaborado, estruturado, assim como os efeitos especiais práticos, já que o remake usou e abusou da computação gráfica. E não causa medo, né? Tem isso também, algo que o original trabalha com maestria, sem precisar se escorar em sustos fracos e genéricos. Na minha opinião, é um remake que não vale a menor pena conferir, pode passar direto por ele que você não vai perder nada. Apesar de ter sim bons atores, como Sam Rockwell e James Harris. Voltando a falar de coisa boa, o remake que eu vou citar agora é Quando um Estranho Chama, de 2006. Jill Johnson chega a uma mansão para trabalhar como babá. Assim que as crianças dormem, ela se prepara para o que deveria ser uma noite normal. Entretanto, ela fica apavorada após atender o telefone e escutar palavras ameaçadoras de um sádico. Esse é um caso claro de remake que é melhor que o original. Sim, é isso mesmo que vocês ouviram. Não é que ele chega perto, ele é realmente bem melhor.
O original de 79 é parado e traz outra premissa também, onde a reviravolta acontece, na verdade, nos primeiros minutos do filme, e o que vem a seguir é um suspense psicológico que se passa 7 anos após os fatos daquela infame noite. Nem eu acredito que eu tô falando mal de um filme dos anos 70 e valorizando mais um dos anos 2000 do que esse, mas ele é realmente devagar e não tem nem sustos direito. Já o de 2006 busca explorar mais aquela fatídica noite em que a garota fica de babá, aí expandindo e transmitindo muito mais pânico e desespero, medo purinho, sem nos mostrar quase nada, por incrível que pareça. É um suspense tão bem construído, atuado e dirigido que até hoje me causa arrepios, de verdade. Ele causa muito terror e tensão e ainda, felizmente, tem um final satisfatório. Camila Belle mandou bem demais e carregou o filme todo sozinha. Bom, vamos agora falar de mais um remake ruim, que é Cabin Fever ou Cabana do Inferno, que é o título do original, mas pelo que eu entendi, no Brasil o remake não levou esse nome. Ele é de 2016. 5 colegas de faculdade vão passar as férias em uma cabana isolada na floresta, mas seus planos mudam quando são infectados por um vírus que devora a carne humana. Agora eles precisarão lutar para sobreviver à doença e manter a amizade. Quando eu fiquei sabendo que a intenção desse roteiro era transformar os personagens em pessoas menos caricatas e mais carismáticas, eu fiquei sem acreditar, porque a impressão que eu tive foi o completo oposto. Os personagens e suas ações são toscos e idiotas, além de forçados, ao contrário da naturalidade que os atores do original passavam. É a vibe inconfundível e incomparável dos anos 2000, não tem jeito, e infelizmente ela não foi traduzida bem para essa adaptação. É ainda mais doido pensar que o próprio diretor do primeiro filme, foi produtor executivo nesse aqui. O que será que aconteceu? Bom, se ele achou legal o que fizeram com o roteiro dele, quem sou eu para contestar, né? Mas sinto muito, eu vou continuar achando muito ruim, sim. Diálogos péssimos, personagens sem conteúdo ou profundidade, cenas ridículas e um enredo bom, porém mal aproveitado. É uma cópia barata mesmo e muito mal feita de um filme tão bacana e interessante. E agora o último remake bom dessa lista, calma que ainda vai ter mais um que é ruim, mas o bom no momento se chama Natal Negro, de 2006. Alguns dias antes do Natal, um assassino foge da cela e retorna à sua casa de infância. No entanto, ele descobre que ela foi transformada em uma fraternidade e começa a matar as estudantes que moram lá. Esse é um remake de Noite do Terror, de 1974, um dos meus filmes favoritos de todos os tempos. E esse é um ótimo caso de quando uma adaptação é tão boa, ou quase tão boa, quanto a obra original. É maravilhoso, na minha opinião, claro, e nunca fica velho, com aquele gostinho perfeito de anos 2000 e trazendo muita qualidade para a mesa, além de um elenco cheio de divas. Michelle Trachtenberg, Katie Cassidy e Mary Elizabeth Winstead são apenas algumas que você vai reconhecer. Vale mencionar que Natal Negro não é apenas uma simples refilmagem, então pode ficar tranquilo que se você já assistiu Noite do Terror, você não vai assistir ao mesmo filme 2 vezes. Ele é também uma reimaginação onde expandem sobre o passado e o histórico do assassino, o que eu achei bem perspicaz. Como eu já falei em outros vídeos, às vezes não conhecer a motivação do vilão é o que realmente causa medo, mas aqui o oposto funcionou e não arruinou o clássico. O filme não tem nenhuma pretensão de ser como o original e ele consegue ser bem autêntico e criativo, ao mesmo tempo em que presta homenagem e faz referência ao seu predecessor.
Então, assim, ele traz coisas que fazem sentido para a história de maneira geral do universo de ambos os filmes. Simplesmente genial. É uma pena que ele seja tão mal avaliado nos sites de filmes e é até meio estranho também, porque eu só vejo gente falando bem dele. Dito isso, saiba que ele aborda um assunto bem pesado, com muito sangue, sustos, drama e gore, principalmente relacionado aos olhos, e tem ação até o último minuto. Para finalizar com um remake ruim que foi inspirado no mesmo original Noite do Terror de 74, e ele se chama Natal Sangrento, sendo de 2019. Heather, Kelly e Melissa vivem em uma república universitária e, por causa de uma tempestade de neve, são obrigadas a passar a noite de Natal no local. Só que um assassino está à solta e ameaça matar quem encontrar pela frente. Se o remake de 2006 é um que eu vou sempre enaltecer e afirmar que vale a pena ver, esse aqui você pode passar longe. Nem vou me estender muito sobre ele aqui, porque olha, que filminho ruim, viu? Uma grande perda de tempo. Inacreditável que um clássico dos anos 70 tenha conseguido ter um remake tão incrível, bem feito e até original nos anos 2000, para chegar em 2019 e vir essa coisa horrível, atroz e ridícula. Na verdade, se parar pra pensar, não é nem inacreditável, porque eu pessoalmente considero os anos 2000 a grande década dos bons remakes, tanto que, se parar pra reparar, aqui nesse vídeo, 4 dos bons remakes que eu citei são dos anos 2000. Mas aí chegou lá para 2010, 2011 e a partir desses anos a coisa começou a desandar. Esse filme aqui é uma viagem sem tamanho, tentou ser criativo e diferente, mas acabou sendo tosco e patético. Desculpa, não tem outra maneira de descrever. Não dá, gente, é tudo ruim demais, tudo mal escrito, desde a trama de forma geral ao conceito da reviravolta, tipo, quem pensou naquilo? E o pior é que a intenção foi boa, foi ótima e a mensagem é extremamente válida com toda certeza, só que a execução não funcionou não, e pelo contrário, só incentiva as pessoas a não levarem a sério. Nem a Imogen Poots conseguiu salvar essa bomba, lamento. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se sim, deixa seu like, se inscreve e ativa o sininho para não perder mais conteúdo como esse, que a gente posta toda semana. Espero não ter soado muito amarga falando dos remakes que eu não gosto. Deixa seu comentário, eu espero vê-lo por aqui. Manda também para aquele amigo que vai curtir. E é isso, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!